sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no meu canal Psicologia e Educação. Meu nome é Patrícia, sou psicóloga e psicopedagoga. Hoje eu trago para vocês o psicólogo Elbert Policarpo. Oi, galera. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem? Obrigado por me chamar. Eu que agradeço por você estar aqui com a gente. É uma alegria muito grande receber você aqui no nosso canal. E eu gostaria de perguntar para você, Elbert, como que você está percebendo essa situação que a gente está vivendo aí da Ucrânia, que é uma situação assim bem delicada, né, importante que está acontecendo. Então eu chamei o Elbert para conversar sobre isso. O que você está achando, Elbert? Eu acho que de tempos em tempos a gente experimenta essas rupturas no tecido social, né? Que, melhor traduzindo, a gente vive bem teoricamente, né? Tá tudo dentro do esperado e de repente acontece algo que rasga isso, que bagunça a nossa dinâmica, nosso dia a dia. Então acho que de tempos em tempos acontece isso e a gente viveu uma agora com a pandemia, né? Sim. Teve picos, teve momentos muito importantes em que a gente não sabia como as coisas estavam funcionando e como seria dali para frente. E eu acho que agora com essa situação está acontecendo mais ou menos isso. É claro que talvez para a gente aqui, né, no hemisfério sul e no lado ocidente do mundo, a gente está sentindo menos, mas de certa forma deixa de impactar também a gente aqui, né? Sim. E inclusive uma coisa que é importante a gente falar é que é uma situação que está acontecendo lá na Ucrânia, mas é como o Elbert falou, impacta todos nós, porque não tem como a gente vai dormir e aí na hora que a gente acorda é natural vir em memória, né? Vir à mente, nossa, tem um país em guerra, né? Isso está acontecendo agora no mundo, tem pessoas morrendo, né? Exatamente. A gente fica compadecido, né? A gente fica chocado, vê aquelas imagens e prédios destruídos, pessoas morrendo. E a gente fica também com receio de algo que sobre pra gente aqui também, né? Existe esse pensamento, existe esse medo. A gente não sabe até que ponto, né, com exceção das pessoas que estudam isso, a questão geopolítica, a gente não sabe até que ponto isso vai despertar no mundo uma série de conflitos, porque há interesses diversos. E essa dinâmica política mais institucionalizada, né, mais entre lados políticos, entre organizações econômicas, militares, isso tem impactos psicológicos, né, tem impactos sociais, tem impactos comunitários. E a gente vai sofrendo esses efeitos. Sim. Sim, nós começamos essa conversa falando da situação da Ucrânia, mas aqui no Brasil, esse ano mesmo, aconteceu, né, um fato aí com Petrópolis, que também é uma situação de emergência. Sim, né? Sim. E aí tem a lógica, né, que a gente comentou da Ucrânia, assim. Existe a questão do conflito político, que aí tem outros desdobramentos, mas a situação, de uma forma parecida, é também o rasgar esse tecido social. Né? Em Petrópolis tem uma questão que também tem no conflito da Ucrânia, mas muita gente perdeu suas casas, né? Sim. E de uma forma de desastre da natureza. Então isso tem um ponto bem importante, porque ali você tem já uma sequência política que você vê na Ucrânia e que ali você não vê, né? Você não vê um conflito armado, né? Você não vê você fica mais vulnerável
Né? Ali você sabe que na Ucrânia, por exemplo, você sabe que está sendo atacado. Em Petrópolis não, né? Tem uma dimensão, tem um fator a mais na dimensão simbólica. Eu acho que assim, não tem uma régua para a gente medir sofrimento. Certo. Né? Cada pessoa vai sofrer, inclusive, de uma forma. Ou melhor, vai apresentar o seu sofrimento de uma forma. Mas eu acho que é possível, sim, fazer uma comparação, uma aproximação, né? Porque em ambos os casos as pessoas perderam suas casas, em ambos os casos tiveram rompimentos drásticos no seu dia a dia, né? no seu convívio. Em ambos os casos as pessoas estão perdendo pessoas que elas amam, né? Então acho que dá sim para fazer uma aproximação. O que eu acho interessante circular é que em um caso você sabe exatamente qual é o conflito, você sabe exatamente de onde vem a ameaça, por mais violenta que ela seja, né? Que é importante frisar a questão da violência. Isso tem um ataque subjetivo muito importante assim para o desenrolar, né? Para a nossa área da psicologia. A questão da violência ela é significativa e significante muitas vezes. Já no outro você tem algo mais difuso, né? É da natureza, que a gente consegue perceber que é uma das nossas fontes de sofrimento, de desprazer com o mundo. Quando a gente percebe que a gente é muito pequenininho e muito fraquinho em relação à natureza. Né? Isso coloca a gente numa situação de desamparo muito grande. E aí, o que é esse desamparo? Esse desamparo é quando nós, enquanto sujeito, então não é só o Elbert, só a Patrícia, carne e osso, é a gente enquanto eu interior, a gente se vê sem recursos, não há o que ser feito. Não que na Ucrânia, nessa situação de conflito político, não tem uma situação de desamparo, tem. Mas é diferente do que está acontecendo em Petrópolis, por exemplo, até porque entra outras questões políticas, e aí é mais o nosso território, de uma certa inércia, né? Porque isso não acontece de hoje, isso acontece já de muito tempo, essa situação de desastre da natureza, que nós já temos engenharia para prever e preparar as pessoas para isso, né? De certa forma. Então, tem sim essas diferenças. É possível aproximar, porque em ambos os casos há uma ruptura, com uma ruptura drástica, né, com o seu dia a dia, mas tem essas diferenças que a gente consegue circular mais o conflito, saber de onde vem, e o outro é da natureza. Então a gente percebe o quanto que em a situação de desamparo, do pouco que pode ser feito, não tem para o outro. Então é mais ou menos assim, né? Como eu compreendi, como eu compreendo isso que você colocou, da seguinte maneira: quando ocorre um desastre natural, nós nos sentimos muito pequenos, né? Nós enquanto seres humanos nos sentimos assim muito frágeis. Muito frágeis, é como se a gente se encontrasse frente a frente com a nossa fragilidade. Sim. Né? Olha como a gente é incapaz, né? E já num caso de uma guerra política, né? Uma questão assim extremamente política, que poderia ter sido negociada, que poderia ter sido previsto, antecipado e evitado, né, um conflito político. Porque daí depende do quê? Dos homens. Sim. Né, deles que estão lá, dos chefes, né, do governo, dos países que estão ali envolvidos nisso tudo. Sim. Como a gente pontuou, né, aqui, não dá pra gente medir um sofrimento, né? As pessoas vão sofrer e não dá pra gente também colocar que todo mundo vai sofrer igual. Provavelmente há situações de desamparo, sim, num conflito desse. Mas eu concordo plenamente com isso. Eu acho que ali a gente reconhece mais a nossa ameaça. Né? E existe um certo
solidariedade de outros países, de outras organizações em acolher aquelas pessoas, em promover deslocamentos né, de imigração. Já no caso, por exemplo, como de Petrópolis, não que não teve bastante ajuda, né, mas a gente vê que parece que é menos, né? Tem assim, uma preocupação midiática menor. É claro que, como eu falei, tem todo um conflito político que está recortado, que tem interesse, tem força, né? Em Petrópolis não tinha uma ameaça nuclear, mas em termos psicológicos, que é o que nos interessa aqui, a gente tem esses recortes, esses desdobramentos, né? Que vão ter impactos diferentes, sim, na vida de cada um de nós. Sim. E dos afetados, né? E por aí também a gente pode conversar um pouquinho sobre a situação dos refugiados, né? Que é uma situação que, independente de guerra, já vem acontecendo há um tempo, independente de desastre natural, e são pessoas que estão tendo que deixar suas casas, seus países, por não ter mais como sobreviver ali, não conseguir vislumbrar um futuro. Tem a questão, acho que daria para a gente colocar aqui dois tipos de refugiados. Então, o primeiro é o refugiado que vai por uma situação de violência, assim, no caso refugiado mesmo, né? Ele é uma situação de violência, a pessoa precisa fugir daquele lugar que ela vive, né? Não tem condições dela viver ali. Sim. E tem um outro que imigra, que muitas vezes pede refúgio, mas ele migra por um motivo interno, por uma força subjetiva, né? Por uma vontade dele que o impulsiona para frente. Tem essa situação em situação de paz e tem essa situação em situação de conflitos. Do refugiado em si, tem o traço da violência, tem a marca da violência, que é o que a gente conversou mais cedo, né? E a violência, ela traz danos que são irreparáveis, onde o trabalho do psicólogo vai ser, muitas vezes, promover um espaço subjetivo, uma clínica que a gente chama, né? Onde essa pessoa vai poder, a partir dali, começar a entender mesmo o que está acontecendo, sabe? Ela poder dar espaço na vida dela para aquela situação de violência que simplesmente atravessou, foi mais forte do que ela, sabe? Isso é importante. Nós tivemos uma situação em que um imigrante, né, foi espancado até a morte aqui. Então isso, de certa forma, nos faz lembrar que não é só a bomba caindo que é violência, né? Existem outras violências que são silenciosas e que, se elas causam uma ruptura, um trauma muito grande, imagina essas que são todos os dias a conta-gotas, né? Como deve ser a vida dessas pessoas que sofrem violência a conta-gotas todos os dias, martelando ali. E elas não deixam de ser imigrantes, não deixam de ser refugiadas. Eu acho interessante a palavra refúgio, né? Porque a gente para pensar o que é refúgio, né? Alguém que foge para procurar abrigo, né? E aí a pessoa encontra um abrigo que não é muito bem um abrigo, né? E aí do abrigo fica só o brigo, né? Só aquela luta diária, né? E a gente fica cansado, né? Se conversando a gente começa a perceber que, nossa, como é cansativo isso de toda essa luta de foge, vai para o país, quanta energia, quanta disposição, né? Então é de se pensar que em algum momento esses sujeitos vão estar entregues, né? A situações em que normalmente nós não nos entregaríamos, né? Situações de humilhação, de vulnerabilidade, de trabalho escravo, de prostituição, de prostituição, no caso assim, sem vontade, né, de fazer. Sim. Pessoal, a nossa conversa hoje, ela tá um pouco pesada, né, tá um assunto assim bem difícil, mas necessário,
porque faz parte, né, da vida, e aqui a gente está mostrando a visão da psicologia frente a tudo isso. E eu gostaria, assim, de perguntar para você, Albert, nós falamos sobre a guerra na Ucrânia, falamos sobre a situação de Petrópolis, né? E a pandemia, nós vivemos aí nos últimos 2 anos uma situação muito parecida com uma guerra, né? Porque muito desemprego, muitas pessoas morrendo, e a questão assim dos preços, né? Dos alimentos, os preços lá em cima, do combustível. Na verdade, a coisa está começando a melhorar agora. E engraçado que a gente via muitas vezes, não só os nossos líderes políticos, mas a mídia e o dia a dia mesmo, o pessoal, né, falando que a gente está numa guerra, né, uma guerra contra um inimigo que a gente não vê, não é? Etc. Então, eu acho que tem muito a ver, tem uma aproximação que é possível a gente fazer, porque as pessoas falavam que era uma guerra, né? Você via, a gente estava numa disputa. E tinha o contorno político, né? Tinha uma questão, tem ainda uma questão política que envolvia o coronavírus. Assim como, se a gente parar para pensar com cuidado, vai ter uma questão política que envolve a situação de Petrópolis, a situação de Mariana, né? Enfim, todos os desastres da natureza não são à toa, tem uma relação com a ação humana. Brumadinho. Enfim, se a gente for trazer aqui a lista, é só a gente pensar com cuidado, com carinho, que a gente vai ver que todas têm uma relação direta com a atividade humana. Eu trabalhei numa funerária, então eu acompanhei esses 2 anos de Covid, aí, o ápice, né? Não que tenha acabado, mas o ápice eu estive, não numa linha de frente, né? Mas não deixa de ser também uma linha de frente, porque muitas pessoas morreram, então trabalhar numa funerária me trouxe uma experiência de vida e de profissional que eu acho que eu ainda não consigo dizer, né? E famílias inteiras foram dizimadas pelo coronavírus. Assim. Eu tive pessoas, né, pacientes, pessoas que eu atendi no trabalho na funerária, no acompanhamento, no serviço de apoio funerário, que eu encontrava essa pessoa numa semana, na semana seguinte eu encontrava ela de novo, na outra semana eu encontrava ela de novo, e então a gente fica pensando, talvez na próxima semana eu a encontre, mas enquanto ela falecida, sabe? E isso nos mobilizou enquanto pessoa, enquanto profissional, teve impactos na minha vida pessoal, inclusive, né? Porque foram 2 anos de pandemia, 2 anos trabalhando direto, tem um valor social a atividade, mas eu não deixo de ser gente também, né? Sim. Então, isso teve impactos. E a gente está colhendo alguns impactos hoje. Né? Eu estou colhendo alguns impactos hoje, depois de um tempo de trabalho que você começa a reparar. Né? Então, sim, eu acho que, resumindo, sim, eu concordo com você nessa aproximação. Nós vivemos uma certa guerra e ainda estamos vivendo, né? E com os devidos contornos políticos também, com os impactos, com a mesma situação de desamparo, a mesma ruptura, né? A mesma assim, né? É diferente, mas não deixa, o ato em si não deixa de ser. Sim. Afeta, né, da mesma maneira, afeta nos mesmos lugares, né? Exato, porque as pessoas perderam casa, comida cara, quanta gente não passou fome, né? A Ucrânia está passando fome, a Petrópolis passou fome, Brumadinho, o coronavírus também, as pessoas têm desemprego. Então, assim, se a gente for ver exatamente, isso que você falou, os mesmos lugares, as mesmas esferas da vida, né? Os relacionamentos amorosos, a casa, a comida, né? Tudo a gente teve impacto. Sim, e uma coisa que eu tiro disso tudo, tá? De toda a nossa conversa de hoje, uma coisa que eu acho importante colocar aqui, para finalizar, que é: busque ajuda, tá? É muito difícil enfrentar tudo isso sozinho, muito difícil. Então, se você está se sentindo afetado emocionalmente por uma dessas questões,
que nós falamos aqui, que nós citamos. Ou então até a pessoa não se sente, mas ela está vendo que a criança dela, né, o filho, a filha, ou até vamos dizer, o marido, mas ele não quer buscar ajuda. Busque você, né? Busque ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque isso acontece com todos nós. Eu, enquanto profissional, me vi precisando de ajuda de psicólogo, ajuda de psiquiatra. A gente sofre impacto, todo mundo sofre. E é sempre as áreas mais sensíveis, assim, que vão sofrer primeiro. Então, se na sua vida os relacionamentos amorosos são os mais sensíveis, pode ter certeza que você vai brigar com o marido, com a namorada, ou você não tem, vai ficar mais difícil de arrumar ainda. Né? Se é o trabalho, enfim, cada um tem uma área aí mais sensível da vida e a gente sofre. E eu acho que nós não seríamos humanos se não sofrêssemos, sabe? Não, a questão não é essa, assim, de não vou pensar nisso e... Porque a gente escuta isso, né? O discurso neoliberal hoje é assim, o discurso político hoje, e eu fiz vários contornos aqui políticos, né? Porque não é o objetivo, mas isso não deixa de existir influências nesse tipo de serviço, de emergência, de desastre, de psicologia de crise, de urgência psicológica. E a gente começa a ver que tudo isso está relacionado e durante a pandemia, inclusive trabalhando na funerária, é claro que tem um recorte lá da urgência psicológica, do traumático, daquilo que está ali acabou de perder alguém, a pessoa está diante de uma coisa que ela não sabe dizer. Mas a gente passou por uma pandemia e, como eu mesmo disse, né, foi uma experiência profissional e pessoal que eu estou ainda aprendendo a falar sobre. Né? Então imagina a pessoa que perdeu, como eu dei um exemplo, né? Atendia pessoas que eu vi elas toda semana, cada semana enterrando alguém. Será que quando a gente, né, que perdeu alguém, aí depois perdeu outro alguém, perdeu o emprego, será que a gente já conseguiu raciocinar tudo isso? Digerir tudo isso que aconteceu. E eu falo pelas crianças, né? Você teve a sua experiência lá na funerária, né? E eu continuei tendo experiência com crianças e gente, as crianças, elas sofreram muito. Deixar de ir para a escola, sabe? Deixar de brincar, de ir para a rua, brincar com os amigos. Isso gerou uma série de situações que ainda vão aparecer. Exatamente. Durante um tempo. Tem uma coisa interessante, porque assim, a gente acaba, de certa forma, a gente está falando de luto também, né? Sim. E tem o luto narcísico, aquele luto que é das ideias, né? Quantos projetos a gente não fez e que a gente teve que abandonar? Talvez a gente nem cumprisse esses projetos, mas só o fato de existir algo concreto que justifique o fato de você não ter realizado aquilo que imaginava realizar, já é um Albert, muito obrigada por você ter vindo. Eu fico muito contente de você estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto, que é um assunto difícil, mas como eu sempre digo, né, é necessário para nós falarmos sobre isso. E eu gostaria de te convidar a uma última palavra aí para o pessoal, contar onde você está atendendo. Certo. Eu que agradeço também, eu agradeço vocês que estão assistindo e que têm movimentado o canal e isso gera mais convite, etc. Sim. Agradeço pelo seu convite, fiquei muito feliz, pelo carinho, pela confiança. E acho que a mim é um tema que muito interessa. São coisas que eu gosto, né? E se você gostou também, acho que vale a pena continuar o estudo e o interesse, né? E, né, se isso servir de alguma forma para que se desperte, né, para procurar ajuda, procurar um serviço com um psicólogo, ou então entender às vezes que alguém está passando por alguma coisa que a gente falou aqui e talvez você tenha esse estralo e possa ajudar esse amigo, essa pessoa.
acho que é isso. Uhum. Meu contato, a gente pode deixar meu contato aqui também. Sim, claro. Atendo, clínica, etc. Online e presencial. E se quiser acompanhar mesmo a gente, né? Que é bem legal também. Pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp. Isso. Então tá, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nessa conversa, tá bom? Tchau. Tchau. Beijo.